E a coisa você falou que namorou e tal, e essa parte do relacionamento, você sabia, porque imagina, uma opção de virar padre, ser padre, é você falar a vida inteira, eu vou ter que abrir mão de uma coisa que, não sei se é contra a natureza a palavra certa, mas é uma coisa difícil, né? Na verdade, porque a gente foi feito pra isso também. Sim, né? sim. Pra se unir a uma mulher, se unir a outra pessoa. Sim. Não é uma necessidade básica. Exato. A necessidade básica é comer, vestir, banheiro. Essa necessidade básica você não pode ficar sem isso. Por exemplo, você não pode ficar sem comer. Você não pode ficar sem se vestir, porque você pode morrer de frio. Você não pode ficar sem beber água. Então são necessidades básicas, né? Necessidades primordiais. Naquela pirâmide de Maslow, lá naquela coisa, né? Você não é uma necessidade básica. A sexualidade é importantíssima na vida da pessoa, porque ninguém é sem sexo. Ninguém é sem sexo. Né, você vê casal mais velho que não tem mais sexo, mas tem o respeito, tem a amizade, tem outras coisas. Casal mais sexo tem sexo, sim. Não, mas o casal mais velho tem sexo. Não, eu tô falando, pode chegar uma idade que nem tem mais. Mas vai ser sempre. Você sabe quanto passa o desejo de sexo? 7 dias depois da morte. A única hora que não sabia. Só 7 dias depois tem a 7º dia. Não tinha por isso, não. Então, porque a pessoa às vezes pensa assim, a pessoa velhinha não tem desejo. Tem sim, também? Tem desejo sexual normal. Tanto Vilela, que o sexo ele é tão importante que o casamento, quando nós celebramos um casamento, o casamento só é válido quando fizer o sexo. Tanto é que as pessoas falam assim, noite de núpcias não tem mais. Tem que ter a noite de núpcias. A chamada noite de núpcias. Mas ele já fez isso muito antes. Antes que você fez, não importa. Naquele dia do casamento, você casou lá na igreja, você vai pra festa, faz o que tem que tiver, mas você tem que, à noite, você tem que ter sexo. Tem que ser sexo. Porque o casamento começa ali, a celebração do casamento começa ali na igreja e vai culminar, ou seja, vai se consumar ali no sexo. Então, você tem... É quase que uma obrigação de continuar o casamento. Ritual, quase. Né? Você tem que fazer sexo aquele dia. Eu tô cansado, vamos dormir. Não. Vamos lá, tem que fazer. Cara. Então, mas tudo bem, você fez outro dia, tudo bem. Né? Então, o sexo, ele é uma tristeza quando a gente transforma o sexo em algo sujo, em piada. É muito triste isso, porque o sexo é a coisa que o sexo talvez seja a coisa mais natural do ser humano. Então, por exemplo, porque não existe ser humano sem o sexo, né? Você é sexo, né? Você o seu sexo, você tem a sua maneira de ser homem, de ser... Tem tudo que lhe caracteriza, como eu, né? Então não existe essa coisa da pessoa, eu tô aqui e não sou, a minha parte sexual foi deixada lá fora. Não existe. Também para o padre. O padre não tem, ele não é assexuado. Aliás, nem pode, ele nem poderia ficar padre. Por exemplo, se o padre tivesse alguma deficiência ou fosse castrado, ele não poderia ser padre. A igreja não permite padres castrados. Não, porque ele precisa ser totalmente íntegro na sua sexualidade para poder ser padre, porque é o seguinte, você não pode na idade média, não é bem na idade, mas é um tempo, na idade média era muito comum para que as pessoas mantivessem a voz, chamada voz mais coisas, que castravam, chamados os famosos castrati, que eram pessoas para manter a voz, aquela voz aveludada de criança, eles eram castrados. Então, a gente tinha muitos cantores de ópera, né? Aliás, tinha uma ópera, porque o rei Xerxes, que é um rei persa, ele tem a voz feminina, então só os castrados podiam fazer o papel de Xerxes na ópera. Mas os castrados, eles não eram admitidos para o sacerdócio. Não eram admitidos, né? Então o padre, eu não posso chegar assim, sabe o que é? Eu não tenho vontade de fazer sexo, eu não tenho vontade de nada, eu tenho uma deficiência nas gônadas, então eu vou ser padre. Não. Você não vai ser padre por causa disso. Não é porque você... Né? Então, a pessoa tem que ser totalmente íntegra na sua... ou seja, para que ela possa ser padre. E aí, é interessante, porque, na verdade, a gente fala assim, eu renunciei a isso. Só que eu não vejo como renúncia. Eu não escolhi isso porque eu escolhi outra coisa. Né? A minha escolha
a minha renúncia, a minha escolha não é diferente de qualquer outra pessoa. Né? Quantas namoradas você tem? Acabou. Atualmente eu tenho 0. Agora zero. Mas quando você estiver namorando, você vai ter quanta? Uma só. Uma só. É. Pelo menos é que a gente espera. Uma só, né? Uma só. Então, e você renunciou todas as outras? Entendi. Todas as outras. Eu renunciei o quê? A minha renúncia não foi muito grande, não. Você renunciou todas as outras, menos uma. Eu renunciei todos, né? Então, e é importante lembrar isso, porque o fato da castidade, o fato da castidade, do celibato, não é uma negação do sexo. Porque a pessoa, por quê? Porque o sexo é ruim? Não. Por que o padre não... É uma demonização. Não é. Até o século VI, os padres se casavam normalmente. Mudou depois. Isso é uma norma disciplinar na igreja. Ela não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação teológica, porque os apóstolos se casavam. Né? Pedro era casado. Né? A gente vê no evangelho que Jesus cura a sogra de Pedro. Não fala da mulher de Pedro, talvez porque já fosse viúvo, mas curou a sogra. A sogra teve que morar com ele, né? Nem tudo é perfeito, né? E diz que Pedro ficou muito chateado com Jesus. Curou de Jesus. Por isso que ele negou Jesus depois. Aí tá explicado aí, né? Foi por causa da sogra. Ele falou, negou Jesus. É porque você me curou minha sogra. Lá atrás. Então, muita gente fala de Paulo, né? Então, pra justificar. Paulo não se casou. E ele falava assim, eu não me casei. E ele não se casou e tal. Mas por que a igreja começa... A igreja, a partir do século VI, ela começa... Isso é bom falar porque as pessoas falam, o padre no caso para não dividir herança, não sei o que, dividir o dinheiro da igreja. Não tem. Na verdade, o nosso relacionamento com a igreja não é relacionamento societário. Nós não temos sociedade com a igreja. Então não é assim, aquilo tudo lá do padre. Não né? é do padre. Não é. Então, a igreja é uma personalidade jurídica que não tem nada a ver. As coisas da igreja da igreja. Se você casasse, não teria direito a. Não, porque não sou sócio da igreja. Vou levar esse altar aqui. Então não existe. Não é assim. Então, por que o padre. A igreja começa a intuir e começa a perceber o seguinte: Jesus foi uma época que a igreja começou essa maior espiritualização e tal do sacerdote e tal, porque o sacerdote teria que ser uma pessoa que fosse um outro Cristo, ser outro Cristo. Em determinado momento na igreja começa essa expressão ser muito usada, est alter Christo em latim, né? Seja outro Cristo. Ser outro Cristo significa ser igual a Cristo em tudo, ser igual a Jesus em tudo. Jesus não se casou, Jesus não teve, e Jesus não se casou por quê? Não é porque ele não pudesse se casar, então. Pelo contrário, Jesus era um rabino, um mestre. E para o judeu é muito importante que o rabi seja casado, que o rabino seja casado. Tanto é que nós conhecemos o rabino. O rabino precisa ser casado, ter família. Tanto é que isso foi um problema para Jesus como mestre, né? Como mestre, porque a maioria dos mestres eram casados e Jesus não era. Então o pessoal achava que ele era menos por causa disso. Do que isso, menos por causa disso. Olha, você imagina, seria muito mais fácil para Jesus ter sido casado, para difusão, para ser aceito entre os judeus. Então, e Jesus não se casou. Ora, Jesus não se casou. Então um padre não se casa para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você... como padre, você não pode exclusivizar o seu amor, né? Você imagina uma coisa, eu teria como padre que se eu tivesse uma família, filhos e mulher, primeiro cuidado que eu teria que ter é com a minha família. Claro. Isso é o mais natural, né? Eu teria que cuidar deles, né? Então, o padre ele renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então, na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Por que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Então, por isso, eu vejo, sabe, Vilela, que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E se eu chegar para o padre e falar, padre, eu poderia conversar com você, ele fala assim, não, agora eu não tenho tempo. Esse padre está ferindo o seu voto de castidade. Entendi. Mesmo sem estar deitando com a mulher. É porque ele está ferindo, porque ele não se casou para estar disponível para as pessoas. Então, é para isso, não é para dizer que o sexo não é
não é bom. O que o sexo é... Não, de maneira alguma. Mas como que é na cabeça de um padre? Não sei agora se você perguntou isso. Pode? Na cabeça de um padre, não sei se você pode falar por todos, mas fala da tua experiência. Sim, para falar... E pensamento, então, vontade. Primeiro, vontade nunca vai deixar de ter. Eu falei pra você, nunca vai deixar de ter. Pensamento nunca vai deixar de ter. Né, cercado, mundo, claro, né? não tem. Você não tá tirado do mundo. Isso. E isso é importante. A gente nunca vai deixar de ter vontade, a gente nunca vai deixar de ter pensamento, e não cai e de repente acontece uma coisa, pum! No dia da minha ordenação, eu parei de... Não existe isso. Parei de pensar. Mas há uma outra coisa interessante. Desde quando eu comecei a minha formação, o padre começou, ele sabia que ele teria uma vida que não teria uma vida de sexualidade, né? De genitalidade e tal. Ele sabe disso. Não é uma surpresa pra gente, né? Não é no dia da ordenação que o bispo fala, eu tenho que te contar um segredo aqui, ó. Então, você não pode casar. Não, né? Então a gente já sabe. Então, e depois é o seguinte, eu tenho que saber. Se eu posso manter isso e tal, eu vou ficar. Se não pudesse, falar, não tem jeito. Como eu tenho colegas meus que ficaram padre, em determinado momento falou, não, eu acho que não dá, eu acho que eu não consigo, e deixou o sacerdócio, se casaram, tão bem, aquela coisa. Conheço muitos padres que se casaram e tal. Isso não deixa... Aí as pessoas perguntam, pode um dia a igreja mudar? Pode sim, porque isso é uma norma disciplinar. É uma norma dentro da igreja. Pode mudar, então. Pode, uma norma, só uma norma regulamentar. Existe um movimento para isso? Existe. Muitos dos padres, chamados padres casados, padres, eles volta e meia eles entram com um pedido sempre no Vaticano para que reveja, pelo menos para que eles possam celebrar e tal. Mas sim. Existe opinião sobre isso? Qualquer... Não teria problema nenhum que o padre fosse casado. Sabe por quê, Vilela? Porque os pastores são casados, vivem, têm as suas famílias e dão conta do recado, tudo que fazem. Então não teria problema nenhum, né? A igreja no Ocidente, né, romana, católica romana, os padres não se casam, mas a igreja no Oriente, a ortodoxa, né, a ortodoxa e também, mesmo que não é ortodoxa, mas ligada a Roma também, oriental, a igreja oriental de alguns ritos, os padres se casam. E os ortodoxos, os padres se casam. Só os bispos que não, mas os padres se casam sim, né? Então as igrejas ortodoxas, os padres geralmente têm mulher, têm filhos e tal. Então não haveria problema nenhum, mesmo porque você vê isso na igreja ortodoxa, você vê isso na igreja evangélica, então não teria problema. Se me perguntasse para mim, você casaria? Eu não me casaria, por quê? Porque eu encontrei nesse estilo de vida uma maneira de estar mais disponível, e não negligenciando a família e tal. Agora, existe uma coisa interessante de falar, porque não é só padres que não se casam por causa, né? Existe monges budistas que não se casam, né, e vivem o celibato. Existem pessoas que escolheram, não por causa de religião também, mas por causa da ciência, não se casam. Um exemplo clássico é Isaac Newton. Newton não se casou porque ele era apaixonado e vivia pela ciência. E você vê outras pessoas que de repente, né, cientistas devotam a sua vida por uma causa, por um cálculo até, né, e não se casam, porque talvez eles achem que é mais justo que eles estejam dedicados àquilo. Então, é importante falar sobre isso, porque a sexualidade, ela não é o mal, ela não é algo triste, e não é pecado, e não é feio, Então, mas você perguntou de mim. Olha, eu sei que a vontade que eu terei, a vontade que eu tenho, as coisas, eu posso simplesmente sublimar isso e falar, olha, peraí, eu posso escolher algo, eu fiz uma escolha racional, isso não vai me deixar menos homem. Não ter sexo não me deixa menos homem, né? Não me deixa menos homem, né? Porque isso não me faz... não é o que me define. Não é o que me define, Não define ninguém. E depois é o seguinte, como eu disse, não é uma necessidade básica, eu falo assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não. Nem vai subir pra cabeça. Né? Tinha esse papo, né? Tinha também.